Mas a Farfetch, quando foi anunciada, veio a público um comentário, quando houve o IPO, a oferta pública de venda na Bolsa, houve comentários vários, e por isso eu estou a mencionar aquilo que foi comentado publicamente. Houve investidores que retornaram 200 vezes o dinheiro investido na Farfetch inicialmente. E por isso, se nós atentarmos que às vezes há estes fenómenos, certo? Que não são o padrão, correto? Não são o padrão. Mas há este fenómeno, percebemos que se eu retorno num determinado investimento 200 vezes, quer dizer que eu posso errar 199 e ficar em casa, certo? Certo. E, portanto, é neste jogo, agora vamos reduzir isto a uma dimensão mais razoável. Se eu investir como portfólio, se eu investir 10 empresas em situações idênticas, e se 9 falharem, quer dizer que a 10ª vai ter que pagar isto tudo. E, portanto, ela não só tem que pagar 9 vezes para retornar o dinheiro do fundo, como tem que acrescer a isso. E, portanto, é muito razoável encontrar investidores como nós que dizem sempre: nós, quando investimos em qualquer delas, porque à partida todas elas, se nós decidimos investir, é porque acreditávamos em todas elas, Certo. nós contamos sempre com retornos de 2 dígitos, certo? Uhum. Pelo menos, porque só isso é que justifica porque é que alguém haveria de investir numa classe de risco como a nossa, que está disposta, não é? Que está disposta a que 4 ou 5 investimentos em 10 sejam quase zero ou zero, em que outros eventualmente se recupere o dinheiro investido com um pouco mais, e depois há um caso, 2, 3 casos. Isto é universal, é conhecido, é reconhecido até no meio pela Power Law, que significa que há um conjunto muito reduzido em cada um dos fundos, isto é universal, há um conjunto muito reduzido de participações em cada fundo que são extraordinárias, são fenomenais e que acabam por ser a base, é aí que está o retorno, se quisermos, o rendimento de um investimento num fundo de capital de risco. Certo. Ou seja, se vocês, no fundo, procuram empresas que vos possam dar retornos, como dizia há pouco, na casa dos 2 dígitos, são seguramente exigentes naquilo que é a definição, ou naquilo que são os parâmetros que procuram nas empresas das quais vão participar. Quais é que são os dois, três conceitos-chave? Quais são as duas, três questões principais que vocês colocam ao empreendedor ou ao conjunto de empreendedores que vos aborda na apresentação, no pitch, o que quer que seja. Portanto, há ali logo duas, três questões onde vocês conseguem rapidamente e em bom português também, como disse há pouco, separar o trigo do joio, para sermos muito claros, que no Sim, fundo estabeleça logo sim, ali um mínimo de padrão, exato. mínimos olímpicos, perceber, ok, Sim, podemos conversar. João Pedro, sabe que nós, o investidor de capital de risco é reconhecidamente uma profissão algo difícil, porque nós dizemos que não muitas vezes. Certo. E há algumas pessoas a quem dizemos que não, e pelas quais temos grande respeito, provavelmente algumas delas não entenderão a razão do não. E, portanto, vamos muito diretamente e usando linguagem muito, muito direta. O que é que o que é que pode motivar um investimento de capital de risco? Eu diria, a começar, há uma oportunidade imensa, certo? E temos que começar por aí. Ou seja, há um problema, há uma insatisfação, há algo que podemos fazer de novo, e isto pode ser algo global e imenso. Comecemos por aí, Uhum. certo? E por isso, imagine que alguém aborda um investidor de capital de risco e diz: eu quero abrir um restaurante inovador na cidade do Porto. Isto nitidamente não é dito desta forma, configurado desta forma, não é interessante para um investidor de capital de risco com as nossas características, ok? E eu estou a usar este exemplo muito simples, mas que nós podemos agora desdobrá-lo naquilo que quisermos. Porque um restaurante parece ser uma coisa simples e reconhecidamente, João Pedro, eu não sei gerir um restaurante, admito que seja bastante complexo. E, portanto, eu não estou, mais uma vez, a desvalorizar essa oportunidade. O que eu estou a dizer é que essa oportunidade é local, provavelmente não tem ingredientes, que é o segundo aspecto que eu gostava de relevar, portanto é local, não tem esta projeção global que faz com A que escalabilidade, não é?
que escale rapidamente para o mundo e que faça com que, de facto, o meu investimento venha multiplicado por 30, 40 ou 50, se não mais. E é para aí que nós olhamos, ok? É para aí que nós olhamos. E o segundo ingrediente que estava implícito também no exemplo é o que há aqui nesta nova possibilidade que pode ser usado como estando à frente dos outros, sendo inacessível aos outros, ou seja, a competição é algo que nós reconhecidamente gostamos muito enquanto consumidores, enquanto empresas. Nós falamos em diferenciação e falamos em ter vantagens face aos demais, o que não significa sermos monopolistas. Isso é outra história. E, portanto, nós queremos diferenciação, nós queremos valor acrescentado porque temos uma diferenciação. Essa diferenciação é defensável ou não? Isto é uma tecnologia, um conjunto de tecnologias. Há aqui alguma forma de nós conseguirmos ter esta posição no mercado que é difícil de alcançar a outros? Quanto melhor conseguirmos fazer isto e provar entre comas, que pelo menos há essa intencionalidade e que essa possibilidade é real, maior a nossa apetência pelo projeto. E por isso eu diria que a conjugação desta primeira e desta segunda é um par que resulta num ingrediente essencial para nós decidirmos investir. O terceiro ingrediente, João Pedro, tem a ver com as pessoas. Nós vamos investir em equipas e em equipas que vão gerir um desafio enorme à tal possibilidade global e à tal diferenciação que é crítica para capturar valor supranormal e para justificar as valorizações futuras do negócio. E nós temos que acreditar nesta equipa, temos que acreditar nestas pessoas, temos que reconhecidamente querer viver com eles e eles connosco. Porque vamos ser uma sociedade, não é? E uma sociedade, ainda por cima, por muitos anos, como há bocado anunciei, que não é propriamente eu faço um financiamento, as pessoas desaparecem-me da porta e depois daqui a 6 meses devolvem-me o dinheiro. Não é exatamente isso, com o devido respeito por quem financia sob esta forma. Aqui nós estamos a dizer, não, nós vamos investir numa sociedade, estamos presentes, e não estamos presentes para controlar, porque o controlar acaba por ser, nestas fases, um aspecto, se calhar, o menos essencial, sendo essencial. O essencial é estarmos lá para facilitar, para apoiar, para incentivar, para trazer valor, para trazer rede, para trazer candidatos, para trazer potenciais negócios, para ajudar a pensar. Isto obviamente é muito exigente de tempo, dá muito trabalho a todos, e nós, quer os promotores olhando para nós, quer nós olhando para os empreendedores, vamos querer fazer isto em conjunto. E por isso o terceiro elemento é essencial. Estas pessoas têm a capacidade, nós acreditamos, elas podem ter, nós temos que acreditar que elas têm a capacidade, a vontade, a dedicação para, durante 10 anos estarem a construir um sucesso, com grande abnegação, com grande esforço, sempre a acreditar, não é? Porque às vezes uma das facetas mais incríveis nisto tudo é nós continuarmos com boa cara, não é? Passado 3 anos, o desafio está lá, é imenso, continuamos a batalhar, continuamos positivos, continuamos a... E não é só positivos para connosco próprios, é positivos relativamente à equipa. E, portanto, este desafio para quem é empreendedor não é assim muito óbvio. Se eu passar 3 ou 4 anos ainda só estou a ter os primeiros clientes, provavelmente ainda sou deficitário, provavelmente ainda nada está aprovado. Como é que eu consigo manter esta motivação? Como é que eu consigo recrutar pessoas? Como é que eu consigo convencer um cliente, passado 4 anos, que tenho uma solução para ele e que não sou uma chafarica que vai fechar daqui a 3 dias? E isto há pessoas com este, não é? Com esta forma, eu não vou dizer que isto é inato, porque também não acredito em nada que seja inato, mas é algo que o empreendedor, muitos deles aprendem pelo percurso e disponibilizam-se para isso. Não é? Resiliência, não é? Que tenham Exatamente. sobretudo resiliência. Ou seja, no fundo,
Estamos a falar sobretudo de três características, agrupando, portanto, que os negócios devem ter, portanto, potencial de escalabilidade, não é? Que sejam internacionais, diferenciação, não é? Diferenciar-se face àquilo que ter impacto, não é? Questão do impacto no mercado, e uma equipa que seja capaz, não é? Sabendo que no início, não é? Quando isto parte um pouco da intuição, não é? Porque ainda não trabalharam juntos a maior parte das vezes, ou não trabalharam juntos, e portanto parte muito dessa intuição. E há muitos erros, João Pedro, há muitos erros. De parte a parte há muitos erros. Até certo. entre a equipa. Aqui nesta parte, não é? Aqui sobretudo na questão da equipa, não é? Sobretudo nesta parte. Que é aquela mais difícil porque sabe que uma discussão de há dias aqui na Europa entre alguns investidores, e publicaram, né, é muito saudável nós também externalizarmos exatamente isso. Isso é uma dificuldade, certo? Dentro das várias dimensões, essa é uma grande dificuldade. E então discutia-se quais eram as melhores abordagens. Havia quem defendesse modelos muito científicos e muito matemáticos para tentar avaliar o perfil dos empreendedores, as características que eventualmente são... Previamente ao investimento? Previamente. Há outros que vão pela psicologia e, portanto, fazem testes, etc. E há aqueles que, mais tradicionalistas, e se calhar eu estou englobado nesses mais tradicionalistas, em que há falta ou não querendo ir por essas vias, é algo discutível e que seguramente nós também vamos, na Portugal Vendas, discutir, mas vamos muito pelo contacto, pelas reuniões, é muito intuitivo, e estas fases iniciais são boas. E depois fazemos, que isso acho normal que toda a gente faça, que é ir perguntar, não é? Acho que normal é que há pessoas que conhecem estas pessoas e têm opiniões sobre elas, e portanto também, obviamente, fazemos o trivial. Sim, a verdade é que o ecossistema da inovação em Portugal é relativamente pequeno, não é? Ou seja, depois na prática toda a gente se conhece. Toda a gente se conhece e depois há opiniões. Epá, todas elas nós consideramos todas, depois pensamos pela nossa cabeça. E por isso as opiniões são opiniões, umas muito positivas, outras nem tanto. Já sabemos que às vezes opiniões são formadas às vezes num contacto, numa situação, e depois parecem definir as pessoas, e as pessoas não são isso. Quer pela positiva, quer pela negativa. Por isso temos muito cuidado, ouvimos muita gente, é verdade, ouvimos, tentamos ouvir, tentamos perceber, tentamos estar em contacto. Mas João Pedro, um dos desafios que nós tivemos nestes últimos 2 anos foi que estivemos todos em casa. E nós fizemos muitos investimentos, João Pedro, e alguns deles orgulham-me muito. E provavelmente só agora é que vou conhecer alguns deles em pessoa. Era isso que eu ia perguntar. Fizeram alguns em que o processo tenha sido de A a Z totalmente digital? No Completamente. fundo... Completamente. O único contacto que eu tive com eles a ver a expressão deles foi usando por exemplo, usando esta ferramenta de comunicação que nós estamos a usar. Certo. Portanto, acho que vou estar com alguns deles agora nos próximos dias. Finalmente, né? Todos dizemos, finalmente. Mas não, quer dizer, isto é um obstáculo, mas não foi. Quer dizer, é um obstáculo porque se calhar não criamos aquelas intimidades que podíamos ter criado quando há uma presença física, correto? Mas eu diria que razoavelmente, como tivemos todos que fazer isto, quer de um lado, quer do outro, acabamos todos por achar normal. Certo. Não muito fácil, devo confessar, não muito fácil. Sim, mas a verdade é que se estivéssemos a falar sobre este tema há 2 anos e qualquer coisa atrás, provavelmente diria-me que era impossível, simplesmente era impossível. Agora foi mais difícil, mas foi possível, não é? É o novo normal por um lado, e por outro lado isto acabou por trazer, não sei se é o caso de alguma destas participadas que entretanto tiveram ao longo destes 2 anos, isto também abriu uma série de potencialidades de negócio para uma série de empresas, não é? Claramente. Veja o caso do Mercadão, porque é que o Mercadão, sendo um sucesso, foi ainda um maior sucesso, exatamente porque estávamos todos em casa. Não é? Já existia antes da pandemia? Já existia antes? Já. Eu confesso que eu não conhecia antes da pandemia, só quando a necessidade mais
premente, não Sim, é? mas Que não se conseguia entrar em supermercados. a questão é, havia um plano de desenvolvimento, esse plano de desenvolvimento tinha sido iniciado, a empresa apresentava rácios muito interessantes, apresentava um crescimento muito interessante, estava-se a tornar relevante para aquele tipo de serviço a partir de Portugal, mas de repente multiplicou por 10. Pois. E fez-o de forma brilhante, na minha opinião, e devo sempre realçar as equipas, e aqui o Gonçalo e o Ricardo e a equipa Mercadão merecem todo o respeito, porque conseguiram pôr a empresa a funcionar para corresponder a uma procura muito superior àquela que estava desenhada e fizeram de forma brilhante. Uhum. Muito à frente dos concorrentes e por isso só posso Lá realçar está isso. a questão da escalabilidade, de terem conseguido escalar rapidamente, ser um negócio escalável à partida e conseguirem fazê-lo rapidamente. E esta é uma questão também que já há pouco tocou nesse tema, que tem a ver com a questão da internacionalização. Isto no fundo está diretamente relacionado também com o potencial de escala dos negócios. Hoje em dia, pelo menos este tipo de negócios que estamos aqui a falar, que são sobretudo negócios de base tecnológica, pelo menos estes, quando nascem quase que como condição obrigatória na cabeça dos próprios empreendedores, o facto disto de ser um negócio que tem que ter potencial de internacionalização, ou seja, já ninguém criou um negócio neste tipo de negócio a pensar só no mercado de Portugal, não é? Isto não era necessariamente assim não sei, há 10 anos atrás. Claro que, por um lado, há a evolução natural das coisas, não é? Mas acha que a última crise que nós vivemos, mais ou menos há 10 anos atrás, 10, 11, 12, teve impacto também nesta alteração, no fundo, de forma de pensar dos empreendedores, ou seja, porque nessa altura nós tínhamos uma economia, ou sempre tivemos uma economia muito virada para dentro, não é? E se calhar a vez que mais percebemos que de facto não tínhamos que reestruturar a economia como um todo, virando para as exportações ou acentuando as exportações, não é? Que é o que tem vindo a acontecer. Foi mais ou menos nessa altura. Desde então, esta nova geração de empreendedores, eu acho que isto já vem quase como standard, como condição standard na forma de pensar destes empreendedores. Isto ajuda depois com que os negócios que vos chegam às mãos para avaliar, já imagino eu, praticamente todos têm esta condição pensada, ou ainda há uma parte significativa de empresas que vos chegam sem objetivos de internacionalização, ou sem ideias de como internacionalizar, ou com negócios que não sejam passíveis de ser internacionalizados? Relativamente ao tema da internacionalização ou da exposição internacional ou da vocação internacional, como quisermos chamar, eu diria o seguinte: Portugal tem um mercado interno muito pequeno, correto? Uhum. Somos 10 milhões de pessoas, e por isso a questão de nos vermos obrigados, porque eu acho que é mais uma questão inicial de nos vermos obrigados a ser, logo no primeiro momento, internacionais ou internacionalizados ou não. E, portanto, comecemos por aí. Se eu for uma empresa dirigida a um determinado segmento do mercado das grandes empresas, em Portugal vou ter quantas como clientes? Meia dúzia, uma dúzia? Exato. E por isso eu tenho uma tecnologia com grande potencial, certo? Eu tenho uma tecnologia com grande potencial. E se em Portugal só vou encontrar, exagerando, 10 grandes clientes, será um pouco tonto para mim, logo desde o início, ficar confinado a Portugal. Uhum. E por isso eu diria que nessas situações não é uma questão de nós desvalorizarmos o mercado português. Eu sou português, o João Pedro é português e por isso temos mesmo é que relevar esta nossa nacionalidade que tem muitas características muito positivas. Mas somos um mercado muito pequeno e como somos um mercado muito pequeno, mesmo quando falamos em grandes empresas, e eu tenho sempre muito cuidado de dizer isto para não ser injusto para ninguém, mas temos que reconhecer mesmo aquilo que nós dizemos que são grandes empresas, porque são, quer dizer, para o nosso meio português, para a nossa economia são muito grandes.
mas se as pusermos em escala global, elas são pequenas empresas, curiosamente. E por isso, se eu tiver uma solução extraordinária, algo que de facto alguém, uma equipa inventou, desenvolveu uma tecnologia, uma solução, muita inventividade e tem esta capacidade, porque é que eu fico em Portugal? E aqui não há um plano de internacionalização, João Pedro. Aqui onde é que estão os clientes, certo? Onde é que estão os clientes que verdadeiramente vão valorizar aquilo que eu fiz e vão pagar de forma significativa? Não estão em Portugal. Não estão em Portugal, não estou a fazer nada. Por isso há muitas empresas que nascem em Portugal sem clientes em Portugal, ou com um número muito reduzido de clientes em Portugal. Eu diria que essas correspondem àquela filosofia do Born Global, não é? Se usarmos aquilo que é até a designação de gestão para o investimento internacional, elas são Born Globals ou são International New Ventures, no sentido em que elas, logo à partida, têm que ter uma exposição fortíssima fora de Portugal, porque em Portugal não encontraria um mercado suficiente sequer que justificasse a sua existência. Eu vou-lhe dar um exemplo. A vários até da carteira da Portugal Ventures. Mais uma vez, não querendo ser injusto, mas lembro-me, por exemplo, da G-Scrambler. A G-Scrambler é uma empresa da área da cibersegurança baseada no Porto. Esta empresa, os maiores clientes são quem? Empresas financeiras, bancos, grandes empresas. Ela em Portugal, com o devido respeito pelos respectivos clientes, felizmente são clientes, em Portugal não teria expressão. E, portanto, ela obrigou-se a nascer global. E é uma empresa, desde o início, uma empresa globalizada. Uma empresa como a Defined Crowd. Os grandes clientes da Defined Crowd são as grandes empresas tecnológicas e financeiras do mundo, por exemplo. A Apple, a Amazon, a Microsoft, a Sony. E por isso, repare, esta empresa nunca seria uma empresa com, digamos assim, com um plano de internacionalização. Não. É uma empresa que desde o início já nasceu com clientes internacionais e, portanto... É supostamente o próximo unicórnio português, não é? Exatamente, é uma das empresas que está aí no caminho para chegar lá. E por isso, estas empresas têm que nascer globais. Não há aqui a questão da internacionalização. Nascem globais. E, portanto, esse é um primeiro grupo, digamos assim. Depois há empresas que, de facto, pode fazer algum sentido nascerem em Portugal, até porque estão em desenvolvimento, por controle da exposição, por fazerem os primeiros programas pilotos, as primeiras experiências com clientes para desenvolvimento do produto e da oferta, e encontram em Portugal esse tipo de oportunidades. Provavelmente essas seguem um caminho rápido de internacionalização, mas que primeiro passa por... Já agora que estamos aqui em Portugal, trabalhamos aqui inicialmente e depois preparamos para abordar outros mercados. Aí, João Pedro, a questão é sempre definir se estas empresas são do primeiro grupo ou se são um grupo diferente. Porque se forem do primeiro grupo, não há plano de internacionalização, por favor, vão já lá para fora, vão já aos vossos clientes, não é? Se de facto fizer sentido, e em algumas delas faz muito sentido, começarem pelos mercados locais, mas rapidamente evoluírem nos seus planos de internacionalização, e quando digo rapidamente, pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, e rapidamente, depois de terem feito o desenvolvimento em Portugal, vão procurar clientes fora de Portugal. E aí pode-se discutir se o mais óbvio é continuarmos na União Europeia, se o mais óbvio é irmos para além da União Europeia, se o mais óbvio é ir para os Estados Unidos. Mais uma vez, eu não gosto de fazer generalizações exatamente pelo risco que nós cometemos ao fazê-las, de estarmos a catalogar coisas que não podem ser catalogadas da mesma maneira. Haverá empresas que faz sentido continuarem num desenvolvimento de internacionalização por proximidade, haverá outras que faz sentido manterem-se na Europa e haverá outras que, não indo para os Estados Unidos, é tudo, certo? Ou não indo para outra geografia, é tudo. Depois depende dos meios financeiros, da equipa, dos recursos. Sabe que aqui no processo internacional é um bocado lateral, João Pedro, mas é muito, muito importante. Sabe que aqui neste processo que nós chamamos de presença global ou de internacionalização, há uma coisa fundamental, que é o acesso aos recursos. No início da nossa conversa, João Pedro, falamos do dinheiro, e o dinheiro, a partir de determinadas
dimensões ou sucessos, o dinheiro vem ter, procura, está atento, e nós também vamos lá abaná-los como investidores e podemos gerar esses novos recursos financeiros em novas rondas de capital. Mas depois há coisas subtis que eventualmente nós não nos apercebemos, mas que nós vivemos intensamente isso na Portugal Vendas com o nosso portfólio. Não é nenhuma debilidade, é uma necessidade. É uma constatação de uma necessidade, que é, por exemplo, ao nível de recursos humanos, há fortíssimas necessidades para determinadas funções, porque não há experiência em Portugal, porque não há profundidade de oferta, porque essa necessidade dessa capacidade ou desse saber ou dessa experiência é específica dos mercados ou dos clientes ou das soluções e nós temos que ir buscá-las fora. E por isso um bom chefe de vendas, um bom chefe operacional, bons vendedores de determinadas aplicações mais especializadas, só para dar alguns exemplos, um diretor de produto, algo relacionado com o marketing digital. Há nitidamente falta de algumas, quando digo falta, não é falta de esperteza, nem de inteligência, nem nada disso, relativamente aos profissionais portugueses. Não há estas pessoas em número, em formação, em experiência, porque o ecossistema tem 10 anos, João Pedro, nós começamos por aí, correto? Em 10 anos fizemos muito, mas não é ainda um ecossistema profundamente maduro onde nós encontramos toda a gente com toda... Até, repare, olhar para a minha carteira, vê que há empresas a fazer coisas completamente diferentes, e portanto um país pequeno a fazer centenas de coisas diferentes, só pode resultar que precisamos de recursos. Certo. Isso até é um problema que, em princípio, tende a agudizar-se, não é? Nos próximos anos, porque, e de acordo com aquilo que tem vindo a ser esta nova tendência, portanto, sobretudo pós-pandemia, e voltando à questão que falávamos há pouco, no fundo, cada vez mais está, e já se está, não é? Já se está a tornar habitual em muito deste perfil de empresas trabalhar-se remotamente. Portanto, se nós já tínhamos um problema de recursos e se nós somos catalogados, Portugal, e como dizia no início, Portugal virou moda por uma série de motivos. Uma delas também tem a ver com os recursos humanos, não é? Recursos humanos altamente qualificados, a um preço baixo, face àquilo que é o preço de um outro país, num país nórdico, como a Alemanha, quer que seja. Já tínhamos e temos captação, muita captação de investimento externo, porque as empresas vinham para aqui com este intuito de aproveitar estes recursos. Mas agora temos a questão do trabalho à distância, ou seja, há cada vez mais empresas externas a recrutar em Portugal. E hoje em dia já recrutar em Portugal para as pessoas trabalharem a partir de Portugal, mas para uma empresa dinamarquesa, sueca, o que quer que seja, nos tais perfis que já são perfis muito específicos, muito técnicos, mas que com a tendência, provavelmente, isto é a minha opinião também, de se alargar a cada vez mais setores, ou seja, dando exemplos concretos. Ao dia de hoje, na área do IT, não é? Dentro daquilo que é o IT, já em Portugal, já não é de agora, não é? Há falta de recursos. Portugal já sente falta de recursos e já há alguns anos que importa recursos na área do IT, por exemplo. Isto para necessidades internas. Entretanto, temos cada vez mais empresas, felizmente, cada vez mais empresas externas, multinacionais, a estabelecerem-se e abrirem centros tecnológicos em Portugal, para além de outras que já cá estão, a expandir as suas necessidades e, portanto, de recrutamento e tudo mais. E agora ainda temos esta novidade, isto é novidade portanto, desta era da pandemia, que é, virou standard praticamente nesta área, trabalhar à distância. Portanto, eu, se for uma empresa dinamarquesa, sueca ou o que quer que seja, posso contratar um perfil um perfil técnico português, por exemplo, entre outros casos, por um preço mais baixo. Nem sequer preciso que ele venha trabalhar para cá,
ou seja, ele nem precisa, já nem tem que estar a apelar a que as pessoas imigrem, porque nem toda a gente quer emigrar, e portanto começa a haver alguma escassez, maior escassez, num primeiro momento, se calhar nestas posições mais técnicas do ponto de vista do IT. Num segundo momento, acredito eu que também já está a acontecer, mas que se vai piorar, já estamos a falar de pessoas até mais transversais, ou seja, um financeiro, um marketeer, uma pessoa de RH, o que quer que seja. Portanto, aquelas posições que são transversais, quer na indústria, quer nos serviços, quer em Portugal, ou na Alemanha, ou na Suíça, ou o que quer que seja. Portanto, eu pessoalmente vejo isto como um desafio nos próximos anos, e não sei exatamente como é que impacto é que isto vai ter para as empresas portuguesas, mas vai claramente tornar os recursos, é bom para nós enquanto portugueses, enquanto sociedade, não é? Porque as pessoas vão oferecer salários maiores, mas já começo a ouvir algumas tecnológicas portuguesas, por exemplo, de menor dimensão, com dificuldades no recrutamento e com dificuldades de já se estar a chegar a patamares de vencimentos mais elevadas face àquilo que estava nos seus planos de negócios. Portanto, isto vai também, no fundo, ao encontro daquilo que falava no início. Portanto, Portugal está na moda, e eu acho que nós estamos a viver um bocado numa época de ouro naquilo que toca ao empreendedorismo tecnológico, não é? de base tecnológica. Porquê é que acha que isto está a acontecer? E por outro lado, será que não estamos perante aqui uma tempestade perfeita, sem querer ser demasiado pessimista, mas os recursos, quer dizer, são escassos, não é? Quase sempre. Neste caso em concreto, os recursos humanos altamente qualificados, que é aquilo que nos tem vindo a diferenciar e que acho que é um dos fatores para termos ficado na moda nos últimos anos. Não será que estamos aqui perante foi até agora uma oportunidade, não será que isto se vai transformar numa ameaça? Como é que podemos resolver isto? De alguma forma, até para as nossas empresas, para as empresas portuguesas, poderem fazer face a esta escassez de RH. João Pedro, sabe que este tema é fascinante, e não só é fascinante, como é um desafio concreto, e é um desafio para nós até enquanto investidores, para a Portugal Ventures, ou seja, não é apenas um tema das participadas e que nós temos indiretamente o seu impacto, é também na atividade da Portugal Ventures. Ou seja, nas possibilidades, não é? Ou seja, o meu mercado também tem capacidade de escalar ou não, não é? Certo. E é fascinante, mas às vezes temos que ser muito práticos. Eu diria o seguinte: nós temos uma incapacidade de recursos, certo? E, portanto, nós somos os que somos, temos os filhos que temos as pessoas que formamos todos os anos, e se olharmos apenas a isso, sentimos que estamos limitados. Mas isso é verdadeiro em Portugal, como é verdadeiro em qualquer país do mundo. E portanto, como é que nós contrariamos isto? Ou conseguimos ter maneiras de inventar o incremento da oferta desta capacidade, e o João Pedro conhece muitas iniciativas em Portugal com esse fim, e portanto há cursos com mais vagas, há chamar pessoas para em vez de fazer determinado tipo de aprendizagem, começarem a escolher áreas tecnológicas também no seu percurso formativo. Depois há aquilo que algumas empresas, mesmo empresas, não só, isto não é eminentemente público, exclusivamente público, é também um mercado a reagir, e portanto oferta privada de formação, novas escolas, nova formação, não só superior,
Depois há a chamada, se quisermos, nova oportunidade, isto é, pessoas que fizeram formação em áreas que hoje eventualmente não são as mais apelativas do ponto de vista de remuneração, ou onde há menos procura, e há muitas em Portugal ainda, e há muita gente que está disponível e bem, ou que é aliciada e muito bem, se quisermos, explorar novas oportunidades. E há empresas que o João Pedro conhece também, que têm programas, aliás, alguns programas até desenvolvidos interempresas e até com as universidades. E esses programas visam isso, é pegar pessoas inteligentes, capazes, disponíveis, motivadas e ensinar-lhes novas capacidades, capacidades que o mercado atual precisa. Isto são paliativos, correto? Isto são paliativos. Mas que têm que ser feitos. Não é? O fundamental era nós todos termos mais filhos e proporcionar eventualmente no futuro essa maior capacidade, correto? O fenómeno que nós vamos ter que assumir é dúplice. Primeiro, não somos diferentes dos outros e por isso estamos em concorrência internacional, temos que captar pessoas para Portugal. Isso chama-se imigração, chama-se o que quiser, mas se nós não aceitarmos imigração, não é só aceitarmos, é procurarmos ativamente, como temos feito, e felizmente os poderes públicos também têm intervido muito aí, para convencer pessoas a mudarem-se para Portugal. Mostrando um país acolhedor que o é, mostrando não é só apenas a praia, o sol e o bom vinho, é também uma sociedade tranquila, genericamente tranquila, com valores europeus e onde há oportunidades. Claro que, ao contrário, há aqui muita coisa que o João Pedro conhece e que eu também conheço, a começar, por exemplo, pela fiscalidade, ou a começar pela indisponibilidade de casas a preço compatível com os salários locais, etc, etc. Mas pronto, isso já são pormenores que podem implicar aqui um pouco. Mas nós temos que garantidamente ser apelativos à imigração. E à imigração genericamente considerada e à imigração que é necessária como capacidade produtiva adicional, se quisermos, para o nosso setor tecnológico. E depois temos que nos conformar também, usando positivamente aquilo que os outros também fazem e têm vindo a fazer, e as nossas empresas também fazem e têm que o fazer, que é, assim como nós temos pessoas em Portugal que prestam serviços remotos para empresas não portuguesas, as empresas portuguesas têm que fazer a mesma coisa. Não há, quer dizer, não há nada que inventar, não há nada que pensar muito. Se eu não encontro em Portugal, ou consigo trazer pessoas para Portugal, sempre possível, ou que não é mais nem menos, ou então tem que as contratar também remotamente, como toda a gente faz. Ou então tem que ir abrir escritórios e ter presenças internacionais, diretas, indiretas, o que for. Por isso, tenho que usar os instrumentos de gestão, tenho que usar a tecnologia existente, como todos os outros fazem no mundo. Certo. Estamos em concorrência não só no produto, João Pedro, as nossas empresas tecnológicas ou inovadoras estão em concorrência não só nos mercados onde colocam os seus produtos e serviços, estão em concorrência também pelos recursos, pelos financeiros, pelos humanos, etc. Certo. Ou seja, deixa de ser aquela concorrência a que nos habituamos de preço baixo. Felizmente, não é? Mas... Felizmente, repara, oh João Pedro, nós há bocado abordou essa questão e eu não fui diretamente a ela. Porque estamos todos em concorrência, é o pressuposto, não é? E felizmente é para isso que nós estamos a fazer este jogo, certo? Certo. É para que tenhamos empresas inovadoras, de grande valor acrescentado, que paguem bem, que remunerem bem, que remunerem os investidores, que paguem bem aos financiadores, que remunerem bem o trabalho dos empreendedores e que paguem excelentes salários como se faz em todo o mundo. É para esse jogo. Que paguem impostos, não é? E que permitam que, por exemplo, a situação orçamental em Portugal, porque todos nós pagamos mais impostos, eventualmente numa fase em que criamos muito valor e, portanto, custa menos, certo? Uhum. Porque se eu ganho pouco e pago 30%, é significativo. Se eu ganho muito e pago 30%, se calhar não é significativo. E, portanto, mesmo a proporção com que pagamos impostos é significativa ou não significativa, dependendo do valor acrescentado que temos. Eu, se tiver um salário anual de 1 milhão de euros, 30% para mim é pouco.
Se tiver um salário anual de 50 mil euros, provavelmente 30% é muito, porque eu precisava daqueles outros 15 mil euros, certo? Certo. Dava muito jeito para pagar uma série de coisas. Quando ganho 1 milhão de euros, e obviamente estou a usar exemplos extremos e todos que podem ser apreciados por quem nos ouvir como exemplos muito positivos, porque nós sabemos que o salário médio é na casa dos 1.200 euros e temos um salário mínimo de pouco mais de 700 ou na casa dos 800 com as últimas mudanças. E, portanto, é muito, não é? Quando nós dizemos assim, eu pago 30% é muito, ou eu sou uma empresa, pago 20% é muito. Sim, se eu tiver poucos lucros e tiver um salário pequeno, é muito. Se eu tiver muito lucro, e se tiver muito valor acrescentado e muito lucro, e se tiver um salário muito elevado, as coisas não têm exatamente o mesmo tipo de significância. Sendo que, depois, dependendo da nossa opinião e das capacidades que o nosso Estado tem e que o orçamento e que a dívida pública permitem, podemos ser mais liberais ou menos liberais. Certo. Sim, e até pegando nisso, e antes de fazer aqui duas questões para fecharmos, vou-lhe fazer uma terceira, que é voltar um bocadinho atrás na conversa e permita-me, João, que eu às vezes sou um pouco chato no sentido de gostar de ir ao detalhe, mas há pouco falava, e precisamente a ver, sem entrar em detalhes políticos, mas precisamente a propósito disso que disse há pouco da questão de alguma forma do liberalismo, quando disse que a Portugal Ventures existe ou foi formada para colmatar falhas de mercado, não é? Que é no fundo o conceito de alguma forma do liberalismo, imagino, sabemos e falamos sobre isso, que há 10 anos atrás essas falhas, essas lacunas eram muito maiores que aquilo que são hoje. E depois, a propósito dessa conversa, falou-me no projeto dos Açores. Eu queria conhecer um pouquinho melhor esse projeto. Quando estamos a falar dos Açores, estamos a falar de um fundo que vão constituir, não é, para os Açores. Estamos a falar de um fundo regional, ou seja, onde depois tanto vai caber o negócio de turismo, como eventualmente, não é, turismo tecnológico, não sei, quer dizer, algo que faça sentido dentro daquilo que são os vossos pressupostos de investimento. E também caiba, por exemplo, não sei, algum negócio ligado ao mar ou ligado ao espaço, ou seja, é transversal, é geográfico e depois transversal naquilo que são as áreas de negócio, ou está focado especificamente em alguns dos temas que os Açores têm vindo a especializar, não é? Têm vindo a criar uma estratégia de especialização nos últimos anos, não é? Aproveitando os recursos e a localização geográfica que têm e tudo mais. Queria perceber um pouquinho melhor desse fundo direcionado para a questão dos Açores. E porque presumo, lá está, também pegando naquilo que dizia, que é de facto uma lacuna de mercado, ou seja, provavelmente os outros fundos não estão tão a pensar tão especificamente em determinado território ou avaliar, e haverão oportunidades e possibilidades, e aliás, como dizia há pouco, os Açores têm uma estratégia muito específica e diferenciadora em algumas áreas, e também o meu objetivo era perceber se é em alguma destas áreas o tal fundo que falava há pouco que vão montar. João Pedro, a oferta dos Açores será comunicada com todo o detalhe nos próximos dias ou semanas, correto? O que é que eu posso confirmar daquilo que me está a perguntar de forma muito direta? Não é um fundo que tenha uma vocação, mais uma vez, local, ok? Okay. É um fundo de capital de risco, por isso nunca poderia ser uma oferta local. Pode ter alguns ingredientes de oferta local, mas tem a vocação global em todas as dimensões. Sendo que, reparo, o objetivo é criar valor, não é essencialmente ter empresas que desenvolvam atividades exclusivamente na região autónoma dos Açores, ou em Portugal sequer. Há aqui uma estratégia nitidamente de criar valor, e criar valor nas suas várias dimensões. Por exemplo, naquela que ainda há pouco estávamos a comentar, que é como é que eu, usando instrumentos interessantes como o investimento de capital de risco, como é que eu consigo não só desenvolver propostas globais a partir dos Açores, porque há uma universidade, há conhecimento, há capacidade, há recursos locais que podem ter uma exploração global,
e que não sejam eminentemente a produção local e para consumo local e o turismo, e esses também são importantes, mas não exclusivamente. E depois aquela dimensão que comentamos há bocado, ainda há 2 minutos atrás, que é, se calhar neste mundo, para trabalhar na área tecnológica, eu não tenho que estar numa cidade qualquer, europeia, americana, ou o que seja. Eu posso estar nos Açores e, portanto, posso viver lá. Tenho boa. A tecnologia hoje de comunicação permite-me estar lá a trabalhar, ter lá a minha família, ter lá uma equipa, ter lá várias empresas. E repara, o valor disto é obviamente um valor que, não, que é uma das apostas de um fundo com estas características. Como é que nós conseguimos captar empresas para desenvolverem, equipas para desenvolverem atividade na região autónoma dos Açores. E por isso a oferta vai muito por aí, João Pedro, vai Certo, muito por aí, ok. certo? Ou seja, continuamos a falar quase da mesma coisa, que é Certo, certo, certo. como é que nós captamos recursos, nomeadamente algo que faz falta também na região dos Açores, que são pessoas. Certo. Bem, então, como diz, nos próximos tempos saberemos em maior detalhe também a composição desses fundos, os Sim, objetivos e tudo mais. porque há instrumentos diferentes nos fundos, com dimensões de investimento diferentes, Uhum. para projetos também com características diferentes, por isso vale a pena nos próximos dias, vale a pena conhecer essa oferta da Portugal Ventures. E já agora falando nisso, eu disse-lhe que eram três, mas olha, já passaram a ser quatro porque agora surgiu uma outra. A propósito da questão dos Açores, vocês têm algum fundo específico ou pensado para, da mesma forma que vão atuar nos Açores? Eu quando digo atuar, não é atuar as empresas depois atuarem especificamente naquele mercado ou serem direcionadas para é nascerem naquele mercado, ou terem os seus centros tecnológicos naquela região. Mas à semelhança daquilo que vai existir nos Açores, existe alguma coisa para o interior do país, uma vez que é uma das bandeiras e estratégias nacionais dos últimos anos, percebermos que de facto há potencial inexplorado, que há cada vez mais êxodo para grandes cidades, está-se a tentar contrariar isso, e agora com a questão, existe aliás uma estratégia nacional para o efeito, se bem que até ver não está propriamente a ter impactos significativos, portanto isto também provavelmente terão que ser um conjunto de iniciativas públicas, privadas, o que for, para se conseguir chegar a esse objetivo. Vocês têm algum fundo neste sentido, ou seja, para apoiar especificamente empresas que estejam sediadas ou que nasçam no interior do país, obviamente depois cumprindo depois todos os outros pressupostos, não é? Sim, repara, pela lógica da constituição do quadro comunitário de apoio, ou dos vários quadros comunitários de apoio, e que tenham sido, como referi João Pedro, uma fonte significativa dos fundos de capital de risco em Portugal, eles estão regionalizados, mas observam aquilo que tem sido a regionalização da intervenção do Estado em Portugal, ou seja, estamos a falar Norte, Centro, Alentejo, As NUTs, não é? As NUTs 2. Lisboa, são as NUTs, não é? Sim. Lisboa, Val do Tejo e depois Algarve, não é? E as regiões autónomas. E por isso não existe nenhum vocacionado centro. Com isto não quero dizer que não venha a existir ou que não tenha havido iniciativas no passado que eventualmente depois não tiveram condições de se concretizarem, porque as houve. Mas aquelas que existem efetivamente são aquelas que correspondem a essa divisão administrativa, e por isso há para a região norte, há para a região centro, há para o Alentejo, e fica de fora, tem ficado de fora Lisboa e Val do Tejo e Algarve, porque nas métricas da União Europeia o rendimento per capita já está acima da média. Certo. E por isso as zonas de desenvolvimento, porque estes são fundos para desenvolvimento, são norte. Claro, quando nós dizemos norte ou centro, o centro tanto pode ser Aveiro e Coimbra, como pode ser Covilhã, não é? Uhum. E julgo que há muito a fazer aí, João Pedro, há muito a fazer aí. Certo.
Só posso confirmar que é uma excelente intuição sua. Bem, acabou por ser uma curiosidade decorrente da questão dos Açores, no fundo, daquilo que pode ser uma discriminação positiva, não é? Para se poder potenciar de alguma forma estes territórios. Indo agora às duas questões que tinha para terminar, porque a conversa também já vai longa, relativamente àquilo que é, e portanto, mudando um pouquinho de assunto, mas relativamente àquilo que é o vosso posicionamento perante as empresas onde vocês participam, vocês são o chamado Smart Capital, ou seja, vocês para além de investirem, também têm algum papel de executivo nas empresas, de aconselhamento, de mentoria, ou são simplesmente investidores financeiros, digamos assim, e não, ou seja, adicionam, para quem nos está a ouvir e possa eventualmente até estar interessado, para além de dinheiro, o que é que vocês podem aportar mais, ou se é que aportam mais do que dinheiro? João Pedro, nós consideramos-nos investidores ativos, que não quer dizer executivos. É uma distinção que parece subtil, mas é fundamental. Nós somos ativos no sentido em que estamos próximos das empresas. Esta proximidade é variável, como deve entender João Pedro, é variável porque depende também de que empresa é que estamos a falar. Às vezes as empresas têm capacidades muito desenvolvidas e precisam de algum tipo de valências, e há outras que têm capacidades menos desenvolvidas, estão em estádios eventualmente mais embrionários e precisam de muito maior atenção, muito maior envolvimento, ou de uma maior, se calhar até nem tanto isso, é uma maior até diversidade de recursos para atender. E nós consideramos ativos por isso, ativos no sentido em que temos presença nos conselhos de administração, não executiva, porque não estamos lá diariamente a determinar os preços de venda ou as negociações com os clientes. Bem, às vezes participamos nessas negociações, como deve imaginar. Até as proporcionamos, não é? Até as proporcionamos. Mas o nosso papel não é nitidamente fazer parte da equipa promotora. A equipa promotora é a equipa promotora. Quando ela é incompleta, obviamente vamos buscar recursos ao mercado para trazer essas capacidades em falta, e isso volta a tocar aquela campainha da internacionalização, não é? Dos recursos, porque não é só apenas a capacidade de produção e os custos de produção dos programadores, é nitidamente as capacidades executivas. E depois temos e portanto essa é a presença ativa que nós temos enquanto elementos da equipa da Portugal Ventures, eu incluído, e depois temos todas as valências que decidimos ter disponíveis, todos os recursos, todas as atividades que decidimos ter disponíveis para apoiar estas nossas empresas. A nossa ligação ao ecossistema, fazemos valer dela, como é óbvio, a nossa ligação ao mundo corporativo em Portugal e tendencialmente também fora de Portugal. Fazemos atividades, promovemos encontros, promovemos, agora neste mundo mais virtual, promovemos sessões para as empresas se apresentarem, para vender, para captar investimento, para captarem recursos. Fazemos até capacitação e, portanto, temos atividades formativas, se quisermos, até de vendas. Participamos nos processos sempre que é necessário e entendemos que é necessário, em conjunto com as equipas. Participamos nas rondas, na preparação das rondas de investimento, na captação de novos investidores e depois na venda, certo? E na venda, onde somos também particularmente ativos em muitas situações. Por isso, nós consideramos ativos. Eu devo dizer que é um bocado impossível um investidor não ser ativo. Há aqui uma contradição. Eu posso fazer investimentos tipo casino e meto fichas e depois vejo o que é que acontece. E eu não estou a desconsiderar isso. É uma possibilidade. Para quem faz isto uma profissão, ser um investidor ativo com maior grau, maior capacidade, no nosso caso nós temos capacidade, reunimos 200 milhões de ativos, temos uma equipa de 40 pessoas, temos um portfólio bem superior a 100 empresas, por isso temos uma capacidade que nos permite ter também este tipo de abordagem. Admito que para fundos muito pequenos essa capacidade esteja limitada às 4 ou 5 pessoas que eventualmente fazem parte do núcleo de gestão. Mas nós temos esta capacidade e exercemos-la a favor do ecossistema, a favor das nossas empresas.
Ok. Para fechar, e para quem nos está a ouvir, que seja um empreendedor, um potencial interessado no vosso investimento, que conselhos, que 2, 3, os que forem, conselhos daria para que essas mesmas pessoas, esses mesmos empreendedores, levassem em linha de conta antes de vos irem bater à porta? Ou seja, no fundo, para que já possam ir mais capacitados e com maior probabilidade de sucesso, porque imagino que ainda hoje existam algumas empresas que vão menos bem preparadas para esses primeiros momentos, que depois acabam por ditar o início ou não de conversas que depois possam levar ao investimento. Que conselhos de forma genérica é que dá àqueles que possam estar interessados em captar investimento numa primeira fase? João Pedro, deixe-me dividir a minha resposta em duas partes. A primeira parte é, se alguém procura um investidor não estando preparado, mas isso resulta da opção que quer perseguir, estamos nitidamente do domínio de um mercado que não existe, não é? Alguém que procura uma coisa e há alguém que está a oferecer outra. E aí, com o devido respeito, se alguém quer ter uma atividade local portuguesa, não escalável, não diferenciada, não há aqui um problema de preparação. Aquilo que quer fazer não é compatível com este investidor. A segunda questão é, nós respeitamos muito as pessoas com ímpeto empreendedor. E só para comprovar isso, nós temos uma iniciativa que se chama Open Day, e as pessoas podem nos procurar, mesmo que não seja até para nos propor coisa em cima nenhuma, quer nos ouvir, quer ouvir a nossa opinião, e fazemos de maneira interessada, isto é, queremos conhecer o que é que as pessoas querem fazer. E claro, se estiverem em momentos muito embrionários, a nossa equipa está preparada para partilhar a nossa experiência, eu não diria tanto aconselhar, porque nós não somos consultores, mas para partilhar a nossa experiência, para partilhar a nossa visão sobre aquilo que pode ser uma empresa com um projeto, com um plano interessante, com uma abordagem interessante. Na verdade, queremos deixar indicações às pessoas de as pôr a pensar, de as pôr a desenvolver, de falar, de testar. E chamamos isto Open Day. E, portanto, as pessoas muito simplesmente podem ir online e dizerem que queremos falar com a equipa da Portugal. Ok? Certo. A questão da preparação, ela própria. Eu acho que nunca ninguém está bem preparado e por isso a preparação quer dizer exatamente o quê? Que não fez um slide deck, que é assim que nós chamamos, um investment grade slide deck, em que está lá tudo, os slides certos, Sim, obviamente isto é um instrumento de comunicação e ajuda muito, não vou esconder. Ter um plano não é só ter uma folha Excel, é nitidamente também querer debater a visão, a oportunidade, etc. Por isso, se for possível usar instrumentos que ajudem a comunicar, isso facilita muito. Mas isto é muito também, João Pedro, não vou esconder. Depois de tantos anos a ver slide decks, eu confesso que a minha vontade de ver slide decks também nesta altura é cada vez menor. E como ainda por cima fazemos reuniões virtuais, olhar para ecrãs também é cada vez menor a potência. E por isso, como me disse no início, há muitas pessoas que nos vão ouvir. E nós aqui essencialmente fazemos isso. Queremos ouvir uns aos outros, queremos conversar, queremos explorar, queremos fazer muitas perguntas. Nós somos muito perguntadores, às vezes até acham que somos perguntadores a mais. Porque nós queremos perceber. Há aqui um conceito que às vezes é uma idealização que nós próprios temos em relação ao resto do mundo, que é as outras pessoas têm que ter conhecimento de tudo o que nós eventualmente temos para fazer. E não é verdade. Eu admito aqui a minha ignorância de muita coisa. E por isso, se alguém traz verdadeiramente algo muito diferente e uma abordagem que eu próprio nunca tinha pensado nela, e é disso que eu estou à espera, na verdade, não é, João Pedro? Eu vou explorar e, portanto, faço muitas perguntas, quero é conversar muito, quero conversar com muitas pessoas, e depois, provavelmente, nós até podemos, com as nossas conversas, com as nossas reuniões, eventualmente podemos ajudar a preparar melhor esse tal conjunto de documentos que eventualmente são bons para estabelecer a relação futura.
Nós recomendamos também muitas vezes as ações de capacitação disponíveis no mercado com os nossos parceiros, e por isso muitas vezes os nossos parceiros, universidades, as incubadoras, as aceleradoras e outros, estão aí para ajudar, e quando nos pedem para pensar nisso, nós recomendamos, ouçam, também está disponível no nosso website e por isso recomendamos que falem com eles, recomendamos que explorem possibilidades. Mas não, eu julgo que o conceito de que as pessoas têm que estar especialmente preparadas para serem grandes vencedoras, sim, tendencialmente, quanto mais eficaz for a comunicação, mais bem-sucedida, mais rápida. Não quer dizer que a decisão seja positiva, mas provavelmente facilita bastante. Certo. Mas apenas isso, João Pedro, apenas isso. Às vezes as pessoas estão muito mal preparadas, mas têm uma ideia tão boa e elas são tão generosas que nós esquecemos rapidamente a questão da preparação Certo. do slide, que tinha que ter 3 cores e só tem 2. Certo, sim. São coisas que se podem trabalhar, não é? No fundo. Isso mesmo. Bem, João, eu agradeço imenso a disponibilidade pela conversa. Acredito que foi uma conversa bastante enriquecedora para todos aqueles que nos vão ouvir. Alguma questão que exista adicionalmente de quem nos ouve, idealmente fazê-la pelo YouTube, e tanto eu como o João seguramente estaremos disponíveis para esclarecer alguma questão que possa surgir. Mais uma vez agradeço-lhe, João, pelo seu tempo e pela capacidade de nos elucidar sobre vários temas que muitas vezes não estão suficientemente... muitos empreendedores, cada vez mais as pessoas sabem onde se dirigir, mas ainda há uma pequena franja que não sabem bem por onde começar. Até têm uma ideia, mas não sabem exatamente por onde começar. E eu acho que esta conversa foi muito útil também nesse sentido. Portanto, uma vez mais, agradeço a sua presença neste episódio. Muito obrigado, João Pedro, pela oportunidade. De facto, foi uma conversa longa, nem eu me apercebi, mas julgo que foi rica. Obrigado pelas suas perguntas e pelo seu interesse, pela inteligência colocada, e parabéns pela sua iniciativa, que é uma iniciativa pessoal e por isso é empreendedora. Obrigado. Bem, obrigado pelas suas palavras também. Até o próximo episódio. Obrigado, João Pedro. Sempre disponível. Muito obrigado.